Olá, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estarmos aqui através da internet, nessa oportunidade de compartilhar da lição da Escola Bíblica Dominical, onde semanalmente nós colocamos o vídeo através desse canal EBD na net, e o nosso objetivo de fato é estudarmos aqui juntos, eu, nosso companheiro Marcelo, companheiro Sóstenes, nós que trabalhamos aqui na Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais na Assembleia de Deus Abreu, Pai do Senhor. Irmãos, tudo bem? Amém. Amém. Estão animados aí para comentar esse tema interessante? Sempre animado. Isso é bom, né? E eu quero de antemão já agradecer a participação de cada internauta. Continue compartilhando esses vídeos, coloque o seu comentário também, que é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Hoje nós iremos estudar mais uma lição, e certamente é uma lição que vai trazer muitos esclarecimentos para os nossos alunos de Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 4, justamente a queda da raça humana. Vai falar justamente sobre a questão da origem do pecado. A verdade prática diz assim: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. No texto áureo, o comentarista colocou aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 12, que particularmente eu acho muito interessante para fazer essa relação entre a questão da queda do homem e da reconciliação do homem com Deus, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então esse é o nosso texto. A leitura bíblica em classe, obviamente, está baseada em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 19. É bem verdade, companheiros, que estamos estudando o livro de Gênesis, né? Mas a temática é justamente um dos primeiros temas tratados no livro de Gênesis, a queda do homem. Eu gostaria que o companheiro Marcelo falasse um pouco sobre essa questão de um período antes da queda. A Bíblia diz que Deus cria o homem, né, do pó da terra, e o coloca num paraíso chamado Éden, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão aí desse Éden. Graças a Deus, mais uma vez, para comentarmos um pouco, né, sobre a lição. Esse trabalho aqui não substitui nenhum outro que porventura aconteça nas regiões que estão nos dando o privilégio de nos assistir, né? Certamente. Ele vai somar junto com aquele material que você já tem em casa, né? Então, nós temos aqui agora a quarta lição do trimestre, que vai tratar sobre esse episódio lamentável, né? Depois que a gente tem a sentença dada por Deus e viu Deus que tudo era bom, então a gente vai ter esse momento aqui que como se viesse manchar, tentar manchar aquilo que Deus já havia criado e dito que era bom. Bom, Deus cria o ambiente, né? Cria o homem e coloca nesse meio. Quando a gente para um pouco para analisar como era esse ambiente, apesar de já estar na escola há um bom tempo, mas eu confesso que nunca tinha parado assim para só fazer o estudo do ambiente no qual o homem ele foi habitar, ele foi criado especialmente para habitar. E Deus criou aquele ambiente para o homem. Se a gente toma o homem como uma coroa, ou seja, Deus preparou o ambiente para o homem viver. E aí eu queria sugerir aos irmãos que eu não conhecia o livro, né, chamado Habitat Humano. Está aqui uma dica, O Paraíso Criado. É de um autor, Heber Carlos de Campo, alguém que conhece a palavra de Deus. É um estudo em antropologia bíblica, muito interessante, vale a pena dar uma conferida, né? Da editora Agnos. Então, o ambiente, que inclusive ele descreve, ele vai fazer um levantamento de tudo quanto Deus fez para o homem, né? Então, ele começa a riqueza de mineral, de pérolas preciosas descritas na própria Bíblia Sagrada, os recursos hídricos, né? A Bíblia vai narrar que seriam pelo menos 4 rios, 4 braços de rios,
vai falar também da riqueza da vegetação, do reino animal. Ou seja, o homem estava num ambiente onde ele poderia viver por toda a sua vida, né? Então a gente vai ter essa relação dele com esse meio, né? Era uma relação de respeito, era alguém que foi ali colocado para administrar. Um dos termos que a própria Bíblia vai usar, né? Que a gente, o termo jardim, que a versão latina, Septuaginta, vai traduzir como paraíso. E não grega, né? Sim, a versão grega, né? Então, hoje, quando a gente vê um campo bonito, algo muito bem florido, com água e pássaro, a gente chama de paraíso. Ou seja, é um lugar aconchegante, é um lugar onde o homem pode viver bem, com o meio, com as pessoas. Então era um ambiente onde ele se relacionava bem com a mulher e se relacionava muito bem, inclusive e especialmente, com o próprio Deus. Nessa relação não havia maldade, porque diz a Bíblia que ambos estavam nus, ou seja, não havia maldade, discriminação, né? Então era algo que a gente pode dizer como perfeito, né? Que apesar de ter sido um pouco manchado, mas quando a gente quer falar de paraíso, ou seja, de vida futura no paraíso, a gente tem que lembrar no Éden, que é o começo da nossa história, né? Então era esse momento que o homem vivia e desfrutava, né? Do bem da terra, uma boa relação com o seu semelhante, a mulher, e ainda mais com o próprio Deus, né? Interessante que muitas vezes até as pessoas que não creem tanto na Bíblia, eles têm embutido na mente a ideia de paraíso, justamente um lugar de tranquilidade, um lugar onde há fartura assim de delícias, onde há um momento de prazer. Interessante que isso está intuitivo na mente do homem, que quando se fala de paraíso é um lugar... Todas as culturas. Né? Em todas as culturas. Quando se fala de paraíso, se fala de um lugar de tranquilidade, onde a pessoa está de bem com Deus. Quando ele quer relaxar, né? Exato. Quando ele quer relaxar, o termo paraíso assim. É originário do persa, né? Da língua persa. É por isso que sofre a língua portuguesa influência de outras culturas, de outros idiomas, e deve estar amalgamado em todas as demais culturas também humanas, né? E aí a gente também remete à ideia de que, às vezes, uma concepção errada que se tem de cristianismo, aquela teologia do sofrimento, de que Deus sempre quer que a gente ande de cabisbaixo, e que aquela automutilação, aquela autoflagelo, a gente percebe que desde o princípio original de todas as coisas, fui até redundante aqui, o princípio original, quando Deus estabelece as coisas para o homem, Deus ele planeja que o homem viva bem, no sentido de que o homem viva equilibradamente, psicologicamente, socialmente e com Deus. Então você vê que o homem estava bem com Deus, o homem estava bem com o meio em que vivia e o homem estava bem consigo mesmo. Então, nós evitamos os extremos, claro, né? Claro. Nem somos adeptos de uma teologia de sofrimento eterno e pleno, constante, mas também não somos adeptos de uma abastança ou de uma prosperidade exagerada que ignore aquele equilíbrio, né? E a gente precisa entender isso porque quando a gente adentrar na questão da queda, a gente não pode ter essa alegria plena aqui, porque estamos debaixo de uma condição de pecado ainda, numa condição de homens caídos. É uma coisa que apenas Adão e Eva desfrutaram. Ou seja, eles tiveram esses prazeres de forma plena, enquanto homens, e podemos dizer no aspecto físico, né, viveram plenamente essa alegria. Ele se realizou com a sua esposa sem ter pecado, sem ter cometido nenhum erro, né? Ou seja, foi algo que ele desfrutou de todas as possibilidades, de todas as maneiras de se alegrar e de prazer sem pecar. Certamente. No Éden. As melhores experiências humanas muito possivelmente ocorreram naquele período. Né? Exato. É o que a gente pode dizer. Hoje se vende o prazer, se compra a alegria, né? Mas naquele momento não. Era tudo literal, tudo integral, tudo perfeito, tudo completo, né? Jesus depois vai dizer
né, nas suas ministrações, é para que eu vou para que a sua alegria, vossa alegria seja completa. Exato. Ou seja, algo completo é algo que não precisa mais de ser ajustado. Ou seja, com Cristo a gente não precisa de mais nada que nos torne mais feliz ou menos feliz. Quem tem Cristo está feliz, está completo, está perfeito. E aí é a ideia da restauração, né? A restauração do homem, do caráter original do homem. Enquanto estamos aqui nessa condição, Deus está num processo de restauração, paulatinamente, até chegarmos na glória, e aí atingimos a estatura de varão perfeito. Mas muito bem, realmente o Éden é esse lugar de prazer, lugar de delícias. Abraão, me perdoe até interrompê-lo, e Sóstenes falou, né, da questão da inocência, do que é dentro da teologia dispensacionalista. E quando a gente pensa assim, paraíso, eu vou descansar, vou relaxar. Hoje, quando a gente fala de um ambiente dessa natureza, diz, o indivíduo passa a semana toda trabalhando e, final de semana vou relaxar. Vou procurar uma casa junto de um rio, onde um contato maior com a natureza. O homem não estava ali, né, simplesmente por estar, ver os dias passando. Ele tinha ocupação também, né, e que talvez a gente já deu alguns detalhes em outras lições. Né? Abordamos a questão do trabalho. Mas o homem estava ali com uma função. A ele foi dada também liberdade, mas uma liberdade também carregada de compromisso. Certamente. Que era de cultivar a terra, né? O homem tinha um compromisso de trabalho, o compromisso de gestão do ambiente, e tinha um compromisso moral também. Já tinha um compromisso moral, mesmo vivendo em sua inocência original. Como você citou, segundo a nossa visão dispensacionalista, mas ele mesmo assim tinha aquele compromisso de manter o ambiente como Deus havia sugerido, como Deus queria que ele fosse mantido, né? E a vontade de Deus originalmente é que aquele ambiente estivesse livre da influência do pecado. Sim. Livre da influência do mal, que já existia, mas não no homem, nem para o homem ainda. Exato. E aí a gente percebe que Deus queria simplesmente preservar a condição de delícia, de prazer que o homem tinha. E aí a gente percebe que essa questão do trabalho, bem colocado por vocês, era uma coisa prazerosa, não era alguma coisa penosa. O homem fazia e o fazia com prazer, com alegria. Parece que Deus Deus já estabeleceu o homem para sentir-se útil, né? De fato, sentir-se e ser útil para a terra. Deus não criou o homem para ser um ser inútil, que não tenha nenhuma funcionalidade na terra. Além de procriar, crescer e multiplicar, também de administrar, de gerir tudo aquilo que Deus havia criado. Quando Deus cria o homem, né, com toda essa capacidade funcional e moral também, né, a gente diz que o prazer só é possível e só pode ser desfrutado se ele tiver o discernimento do que é o prazer. O homem não foi colocado lá como um robô, né? Deus soprou nas narinas dele, dando-lhe vida, ligou ele na tomada e ele vai obedecer, né, a um sistema que foi para ele preparado. Não, o prazer só tem sentido se ele pudesse desfrutar plenamente, né? Ou seja, quando, inclusive, Deus vai fazer, quando a gente já nessa transição, quando Deus dá a ordem a ele, dizendo, olha, você pode desfrutar de todos os bens aqui que estão à sua disposição, exceto se apropriar de uma determinada árvore. Ou seja, se Deus não dá essa ordem, talvez o homem pudesse viver até de forma mecânica, né? Eu imagino, e isso é discricionário, é uma ilação minha, é questão de minha imaginação, que o homem tinha, assim, digamos que a tarefa de expandir aquele Éden. O Éden tinha um limite, né? O Éden tinha um território já traçado em seus limites. Mas se o pecado não tivesse entrado na humanidade e o homem tivesse a condição de procriar, de desenvolver, de criar uma descendência abundante, muito provavelmente aquele Éden ele seria expandido para toda a terra, digamos, toda a demais criação. Mais ou menos o que nós vemos numa visão apocalíptica bíblica a respeito da restauração da terra a uma condição original, pré-pecado. Sim. Né? Seria
ou será um paraíso Exato. com o governo do próprio Cristo e a atuação de gestão, de administração dos homens redimidos. Né? Essa visão, ela surge em Gênesis, mas perdura como um anseio durante toda a narração bíblica e é apresentada a solução, uma solução futura em Apocalipse ou nos Evangelhos do Novo Testamento. A concretização de todo o A planejamento. concretização seria um Então, no termo. caso, a missão de Deus de estabelecer o seu povo na terra começa no Éden e é concretizada numa cidade, toda uma cidade Nova Jerusalém. E aí a gente percebe, nessa fala de vocês dois, que é muito interessante, porque se fala muito sobre prazer. A gente falou aqui tanto sobre o Éden, prazer, lugar de... e aqui a gente percebe que Deus estabelece que o homem deve ter prazer. Deus não é um Deus que tolhe a nossa vida ao ponto de nós sentirmos tristes, angustiados, assim, no sentido de vivermos sem prazer nenhum. Mas eu percebo que para que esse homem viva um prazer legítimo, o prazer ele tem um limite. Ou seja, o prazer sem ética, ele se torna um hedonismo. A pessoa vive o prazer pelo prazer e se torna escravo do prazer. E nesse caso, não, Deus estabelece um padrão de vida para Adão e Eva equilibrado, um padrão de vida prazeroso, mas que tinha os seus limites. Há uma demarcação para o prazer, ou seja, vocês podem desfrutar de todas as árvores, contudo, essa do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Então, é interessante quando a gente percebe Deus estabelecendo as balizas, né, os pilares da existência humana, a gente pode tirar princípios importantes para a nossa vida hoje, certamente. É o caráter moral, né? Como já foi mencionado por Sóstenes também. O prazer, ele tem que rigorosamente obedecer um caráter moral. Né? Então, hoje para o mundo, se dá alegria, se dá prazer, pouco importa saber como esse prazer e essa alegria vem. Exato. Né? Nunca se leva em consideração o conteúdo que vai proporcionar o prazer. Eles querem se satisfazer. Quando não conseguem por algumas vias, fazem uso de outros instrumentos, elementos e até drogas, por exemplo, mas querem ter prazer a todo custo. E aí eles tentam legitimar o prazer simplesmente porque dá prazer. E o que legitima se esse prazer dá nocivo, na hora, né? Porque também temporariamente. tem o sentimento de culpa posteriormente. Exatamente. Que inclusive é um sentimento que, segundo a Bíblia, surge no próprio Éden. Sim. A culpa Exato. surge no Éden após a infração à ordenança de Deus. Exatamente. Agora o homem era inocente, mas não era irresponsável, Exato. nem incapaz de tomar decisões. Foi por essa sua fala que eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta. É porque na própria lição tem dizendo aqui, eu gostaria de até... Pode quando se ficar à fala vontade. no tópico do paraíso no Éden, Sim. guardar o Éden, o comentarista pastor Cláudio Noto anota o seguinte: santo no corpo e na alma, nosso pai, referindo-se a Adão. era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Sim. Aliás, era mais inteligente que nós. Certamente. Embora tenha fracassado, era mais inteligente, tinha uma mente, digamos, mais aberta, tinha as suas faculdades físicas e intelectuais bem mais ampliadas que a do homem pós-pecado, e tinha a condição de discernir, de identificar e de tomar a decisão certa. Nós vamos ver mais para frente que eles identificam, eles até questionam, né? E aí foi bom você falar sobre isso, porque a gente está tão interessante falando do prazer aqui do Éden, que a gente vê aqui a ação de Satanás, onde entra a questão da tentação, o segundo tópico. E aí, antes de falarmos especificamente sobre a questão do agente ativo da tentação e o agente passivo da tentação, eu queria, nesse momento, algumas pessoas perguntam, e eu queria que você falasse alguma coisa. Eu sei que realmente nós não temos todas as respostas, estamos aqui dialogando, mas muitas vezes as pessoas dizem, quer dizer então que o homem foi predeterminado para a queda. Porque, poxa, Deus cria Adão e Eva, e Deus permite que Satanás faça uso daquela serpente, incorpore naquela serpente, e Adão caia em pecado. Então, na realidade, Deus predeterminou que Adão fosse um pecador,
ou não? No caso, Deus, ele simplesmente deu a liberdade para que Adão pudesse optar, se continuava naquela condição. Nós não conseguimos fugir, nos distanciar das nossas origens teológicas e de interpretação da Bíblia. Entendo. E às vezes nem conseguimos mesmo. Às vezes surgem assim as oportunidades, mas já temos assim tão clara a noção e tão nítida a interpretação, que compreendemos que a vontade de Deus sempre foi boa para o homem. E Deus concedeu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de tomada de decisão. Mas o homem tinha já naturalmente a propensão a errar. E isso por uma questão lógica óbvia. Se ele tem a condição de tomar uma decisão, ele pode tomar a decisão correta ou a decisão errada. O errado já existia, a oferta para o erro já existia, mas o homem estava diante, ou tinha diante de si, a escolha. Né? E com essa escolha eu repito assim, a propensão, não que ele estivesse predeterminado. Não foi criado erro. Para, né? Ele não podia, foi né? criado para errar. Sim. Não foi criado para pecar. Não foi criado ou não fomos criados para vivermos como estamos hoje. Sim. Com o meio ambiente como o encontramos, com a natureza humana como temos ou conhecemos, mas, assim, nós recebemos essa capacidade de escolha. E Adão estava ali como a humanidade, estava como o pai da humanidade e como o representante. Sim. O grande e, por sinal, o único representante da humanidade. E ele tomou a decisão errada. Exato. Foi livre escolha, não foi por pressão. Exato. Tanto é que o interessante, lógico que nós reconhecemos a onipresença de Deus. Sim. Mas o texto é bem claro em dizer que Deus está distanciado quando eles tomam a decisão. Ou seja, não houve uma influência para que eles errassem, ao menos da parte de Deus. Assim como também Deus não os forçou a que não tomassem acesso àquelas informações ou não tomassem acesso àquele objeto, aquele fruto. E ele poderia, embora pudesse. Ele poderia também não ceder, né? Porque quando vem a proposta, a princípio a mulher, né? Ela rebate. Ela retruca, exato. Entendeu? Eles poderiam não aceitar, né? Exato. E aí a gente vê que justamente sobre essa questão que vem o convite à mulher, a gente percebe que há um agente de tentação. Ou seja, agora eu percebo, aqui eu quero conjecturar, e eu queria que vocês até ficassem à vontade para falar sobre isso, porque dá a entender que Eva estava próximo da árvore. Porque me parece que quando a serpente começa a tentá-la, me parece que o clima, a ideia dá a entender que parece que a serpente estava naquelas proximidades e que ela está próxima da árvore. Eu não sei, eu quero conjecturar, quem sabe já havia alguma curiosidade. Mas também Deus não proibiu de ficar perto. Claro. Proibiu de tomar acesso do fruto. Exato. E aí é um princípio que a gente toma hoje. É claro que antes, pré-queda, é difícil a gente entender isso. Mas no contexto nosso hoje, um dos grandes segredos de a gente não cair na tentação é evitar circunstâncias nas quais a gente possa se sentir tentado. Então, não sei, não quero também afirmar aqui se Eva já estava assim um pouco, e o próprio Adão também, assim meio que curioso, e Satanás percebeu O próprio texto bíblico diz que a mulher, ela percebe ou tem em sua mente a visão aguçada quanto à preciosidade do fruto. Ele era desejável, era agradável, até inclusive visualmente. Né? Ou seja, era muito atrativo. Ela já sabia disso, né? Ela estava verificando. Né? Agora, interessante que isso surge principalmente quando Satanás fala. Através da serpente. Do seu meio. Né? Do seu meio, da serpente. Eu não quero nem entrar aqui no mérito da questão, porque tem pessoas que perguntam, será que a serpente já falava naquela época? Ou será que
Porque quando Satanás fala usando a serpente, Eva não estranha de modo algum. Eu acho que é uma das grandes falhas de Eva, é não desconfiar disso. Exato. Inclusive, eu li a respeito, um autor dizia que se fosse a serpente falando com Adão, Adão não iria admitir aquilo. Iria tomar como algo muito estranho. Será que isso Mas foi com Eva. Será que... Não foi machista não diga isso. Tá certo. Mas a questão é que há um agente tentador. Satanás se utiliza da serpente, e até então a serpente não era algo que tinha uma concepção negativa, até porque tudo era bom, tudo que Deus havia criado era bom, tanto serpente como boi. Mas ela tem uma característica natural, né? A sagacidade. A sagacidade, ou prudência. Exato. E assim, com a tradução do Antigo Testamento, nós tomamos acesso a uma das formas, a uma das variantes para a tradução da palavra, de sagacidade, que com o tempo acaba tornando ou trazendo a compreensão pejorativa. Certo. Mas a compreensão mais valorosa seria de prudência. A serpente era muito prudente. Exato. Ela era muito esperta, muito cautelosa, e talvez tenha passado confiabilidade na sua fala devido já a essa sua característica, mesmo como um animal, mas, entre aspas, uma personalidade animal, né, que ela apresenta. Assim como muitas vezes a gente já está acostumado com certos tipos, por exemplo, a gente sabe que o bicho preguiça não é um animal ágil, então nós ficaríamos desconfiados se de repente a gente visse o bicho preguiça correndo. Então talvez Eva, por perceber que a serpente já era um animal assim, esperto, de repente estava conversando, rapaz, essa aí aprendeu a falar. Inclusive é uma das explicações para a utilização da serpente por Satanás, para efetuar a tentação. Satanás também conhecia a característica daquele ser, daquele animal, né? E aí é importante a gente perceber que algumas interpretações que ali não era Satanás, era literalmente só a serpente, não, porque lá em Apocalipse vai dizer Satanás, a antiga serpente, ou seja, dá a entender que o diabo realmente se apossou daquele animal, ou seja, incorporou tal. Sim, mas a questão da tentação. Quando Satanás chega para Eva, ele é muito esperto, até hoje a gente percebe isso na ação da tentação, porque ele chega e diz o seguinte: olha, não foi assim que Deus disse, que vocês poderiam comer de todas as árvores que estão no jardim? Então, de certa forma, ele falou a verdade. Poderiam comer de tudo, menos uma. E Eva tinha um conhecimento. E ela retrucou, como o Marcelo falou anteriormente. Ela disse de todas, menos a que está no meio do jardim. E aí ele usa outra esperteza. Ele vai dizer, olha, isso é bobagem. Isso é mentira de Deus. E aí a gente percebe que a tentação, ela sempre se caracteriza entre a gente acreditar no que Deus estabeleceu ou acreditar naquela possibilidade de ceder àquela situação. Porque ele disse, não, Deus está mentindo. E agora Eva ficou no dilema. Quem está mentindo? Deus ou a serpente? Ele disse, olha, se você comer, você vai ser igual a ele. E aí foi quando entra naquele aspecto que você falou. Ela viu que era agradável à vista, ela tinha uma boa aparência, ela era boa para comer e agradável para dar entendimento. O Satanás apresentou uma das suas grandes características, que é confrontar a palavra de Deus. Exato. Diante de Jesus ele faz isso. E a palavra de Deus não é só a escrita, mas a palavra, aquela realmente, inicialmente falada. Sim. Deus falou e ele confronta a fala, a palavra. O verbo de Deus, ele confronta sempre. Exato. E isso é motivo de ruína para Coloca em xeque, né? Coloca em xeque. E aí é onde vem aquilo que Jesus disse, que o diabo ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E ele é ardiloso, com essa atitude de mentir. Então ele, de fato, ele consegue ludibriar Eva, e a gente percebe que Eva, ela viu, e aí eu achei muito pertinente a comparação que o nosso querido comentarista ele coloca. Ele faz uma relação de Gênesis com 1 João, no capítulo 3, onde? Aqui nessa segunda parte. Subponto 2, quando ele vai falar justamente aqueles três aspectos do mundo. Ele diz que o mundo passa, né, e a sua concupiscência. Mas antes ele diz o quê? Ele diz que a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Veja que Satanás atuou justamente nesses três aspectos de Eva. A concupiscência dos olhos, agradável à vista, a concupiscência da carne,
era boa para se comer, e a soberba da vida, você vai se tornar igual a Deus. Então, aquilo que levou a Satanás a cair, que era o orgulho, que era sentar, colocar o seu trono acima de Deus, ele lança, ele projeta sobre Eva, e Eva realmente se deixa levar e oferece para os seus filhos. Embora, assim, eu considero que a grande falha do homem e da mulher, sim, foi desconfiar da providência de Deus. Sim, certamente. A tentação inicial é essa, olha, é como que o diabo tivesse sugerido, faça um pé de meia, porque Deus é mesquinho, Deus é perigoso, cuidado com ele. E o homem acreditou nisso e disse, rapaz, qual a real intenção desse indivíduo, desse Deus? Qual é a real intenção? Sabe de uma coisa? Vou me resguardar. Exato. Eu vou tentar ser igual a ele. Para quê? Para um confronto direto quando a necessidade. Sim. E Deus nos é apresentado na sua infinita misericórdia como um Deus provedor em todas as ocasiões. Inclusive ele prova isso depois que o homem cai. Exato. E aí a gente percebe um aspecto, você colocou isso bem, é que quando Eva cai e Adão cai, eles acreditam, eles abrem mão dessa provisão de Deus e eles chegam a acreditar que exista algo melhor do que Deus provê. Porque é como se Deus dissesse, olha, ele criou tudo, era bom, ele deu aquelas árvores, aqueles frutos para comer, e Satanás disse, não, eu tenho uma coisa melhor. Eu tenho esse aqui. Ele disse que vocês não podem, mas vocês podem. Se vocês comerem, vai ser melhor. Então, essa percepção de que de que o que Deus tem para nós é inferior do que as tentações nos oferecem, é muito perigoso. A gente tem que entender justamente essa questão da glória de Deus. Uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Fica à vontade. Como interpretar devidamente a existência e a utilidade da árvore da ciência do bem e do mal e da própria árvore? Entendo. Alguns comentam o seguinte, alguns comentam a ideia de que justamente ela seria, eu até queria justificar que a árvore não é um pé de maçã, né? Porque algumas pessoas dizem que o fruto... Há uma mística, né? Para que seja uma maçã, é uma questão cultural, do misticismo. Exato. E o grande, ao meu ver, ao que eu entendo, o grande problema não está no fruto. O grande problema não está especificamente na árvore. O grande problema está na atitude que eu tenho diante daquilo que Deus estabeleceu diante daquela árvore. Então o que Deus mais reclama ali de Adão e Eva não é em si o fruto em si, que o fruto tem alguma magia, alguma química ou coisa do tipo. Entendo, eu compreendo que poderia ser qualquer outra árvore. Deus estabeleceu aquela árvore para que não fosse comida, justamente para aferir o nível de obediência e de rebeldia do homem para com Eva. Então, evidentemente que Deus coloca, como já falamos, né, a constituição do homem é diferente de todas as outras que foram criadas, né? Tanto a natureza como o reino animal. Então o homem é diferente de tudo isso, que é o único que recebe o sopro de Deus em suas narinas. E aí vai habilitá-lo para muitas outras coisas. Falar, pensar, né? E quando a gente vê Deus estabelecendo uma ordem, como já dissemos, para que não fosse uma vida mecânica, sim, mas que fosse uma vida que tivesse sentido. Né? E só haveria sentido se o homem pudesse desfrutar plenamente. Então a gente vê uma outra questão, é a primeira vez que o inimigo ele é citado na Bíblia, né? Então a gente tem aqui, quando esse evento acontece, a gente não sabe, não há como mensurar o tempo, em que momento isso aconteceu, se o casal já havia ou não concebido, tido filhos, né? Então a Bíblia não narra. A grande mensagem da Bíblia é mostrar a desobediência do homem e a obra redentora. Mas uma questão que está sendo mencionada, que talvez a gente vá abordar também um pouco na próxima lição, que é a própria aparição do inimigo. Porque tem muita gente que crê em Deus, mas não crê no diabo. Sim. Ou seja, na sua existência. Ou seja, crê em Deus, você não pode dizer que não crê no diabo. Né? Então,
o diabo aparece aqui com uma missão que já está lá dita por Jesus em João: matar, roubar, destruir, ou seja, desfazer tudo aquilo que Deus fez, que é a obra dele até hoje, né? A Bíblia lá em João 8:44 vai dizer: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, claro, ele não chega dizendo que é mentiroso. Ele é ardiloso, como já foi dito aqui. Então, ele tem essa capacidade, tem esse poder de persuasão, né? Então, as pessoas se enganam muito. Eu não creio em Deus, eu posso escolher o certo e posso escolher o errado. Sou eu quem decido. Sim. Muitos dizem. Só que ele não tem ideia de que muitas das decisões dele está sendo tomada sob influência e uma indução direta. Sim. Porque o inimigo talvez não haja diretamente na sua vida, mas sobre um sistema que faz com que você, né, no seu processo seletivo, você escolha esse. Sim. Que não é o de Deus. E aí nós vamos, quando nós vamos entrar na questão justamente das consequências da queda de Adão, que a gente vai ver que trouxe consequências drásticas que hoje vivenciamos isso. Nós temos a origem do próprio diabo, né? Então existem muitas histórias, figuras que são pintadas. Sim. Principalmente no período da história medieval, como o diabo foi pintado. Então as pessoas, ele tem chifre, ele tem uma cauda, né, como uma seta, ele é vermelho. Ou seja, isso é muito assustador, né? Esse caráter. E na realidade, quando ele se apresenta para... Não se apresenta assim. Certamente, se Eva dialogou, ele não ofereceu perigo para Eva. Certamente. Então, era alguém que pôde conversar com Eva. Você, olha, e o animal, como é que pode um animal conversar? A burra de Balaão falou. E falou literalmente. Né? Então a gente tem aqui a origem, ou seja, sim, mas por que? Onde foi que ele surgiu? Como foi que ele entrou lá? Então, é uma coisa que a Bíblia não explica, mas o Espírito, quem tem o Espírito Santo de Deus, pode discernir as coisas espirituais por permissão de Deus. Assim como também lá em Jó, quando os filhos de Deus chegaram diante de Deus, quem estava lá? Satanás. Então, ele, que é o grande acusador, e quer desfazer tudo que Deus fez, inclusive começando com a primeira obra. Então, onde é que começa a história de Satanás? Ele foi concebido assim? Não, certamente não. Então, a gente precisa, para também não ficar contando histórias, né, e se deter e restringir-se apenas naquilo que a Bíblia nos diz. Eu estou percebendo que você quer discutir a origem do mal. Não só isso, né? Não só isso. Por enquanto não. A gente, antes dele ser tido como mal, ele não, como é que ele era? Perfeito em seus caminhos, né? Como é que a Bíblia descreve? Perfeito. Mas eu estou vendo que só, acho que ele está passando a mão ali direto nessa página. Eu acho que ele está chamando a atenção aí, alguma coisa que ele está vendo aí. O que está chamando a tua atenção aí com relação a esse detalhe? Pra gente não, é a própria figura, ele falou da figura do Satanás. Entendo. E a lição nos traz a figura de uma serpente já com uma feição bem maldosa. E a famosa maçã. E eu lembro que a serpente, ela é uma figura constante na apresentação da ciência. Sim. Ela é utilizada comumente como um símbolo da inteligência, da ciência, inclusive é o Deus antigo da ciência. E nós percebemos que a humanidade tem atribuído o conhecimento de determinadas coisas ao símbolo do inimigo de nossas almas. É como se algumas descobertas viessem só através do mal, quando a intenção de Deus é que as descobertas viessem através do bem. Né? Eu já li certa vez que alguém disse que talvez Deus até um dia, isso é uma conjectura, até permitisse, entregasse o fruto a Adão e a Eva, mas não
sob a desobediência. Foi O aquilo grande que eu falei problema é a no início. desobediência. E o diabo, ele encontra um campo aberto num ambiente, num coração, numa mente desobediente. Hã? A desobediência não agrada a Deus. Agora, assim, eu só gostaria de destacar que assim, a interpretação tradicional para a árvore da ciência do bem e do mal é que o homem, através dela, teria a capacidade de fazer a diferença, mas a diferença através da experiência. Sentiria a diferença entre o bem e o mal. Ele tinha a capacidade de entender, de perceber, mas de não sentir a influência danosa do mal. Só depois do pecado, da desobediência, de tomar acesso indevido, é que ele sente isso, experimenta, e daí vem toda E aí é justamente a o que eu disse. sociedade. Eu entendo que não é o fruto em si que tem aquela química, mas o ato da desobediência de tomá-lo, e aí, mas de fato chega na mesma questão. Agora, uma coisa que é importante, porque talvez tenha até alguma pessoa que não professa a mesma fé que nós, nos assistindo, não, tudo bem, eu posso até acreditar na existência do diabo, posso até acreditar na existência do pecado, já que a Bíblia mostra que o pecado na raça humana surge no Éden, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem desobedece a orientação de Deus e obedece praticamente aquilo que Satanás falou através da serpente, tudo bem, aí surge o pecado, surge o ato pecaminoso, né, que muitos colocam a palavra pecado, existe até uma ideia hebraica do pecado como errar o alvo, né? Deus estabeleceu um alvo e a pessoa erra, vai de encontro. Mas tem muitas pessoas que dizem, tudo bem, existe o pecado, existe o diabo, e daí? Alguns até dizem, a minha vida está como o diabo gosta e como eu gosto também. Só que nós precisamos entender que esse pecado que surge no Éden e que perpassa para a existência dos seres humanos pós-Adão, ele traz drásticas consequências. Logo no contexto de Adão e Eva, Deus já chega para Adão e diz, olha, maldita é a terra por causa de ti. Então todo o ecossistema ele sofreu com a queda humana, né? Nós vemos que até espinhos e abrolhos surgiram com a queda de Adão. Então vivemos hoje, além de todo um problema que nós sabemos da mal utilização da natureza que o homem faz e que vai degradando a natureza, nós sabemos que a terra ela vem num processo de degradação. Isso também foi consequência de uma desobediência a Deus do homem. Mas a gente percebe aqui que Deus lança um juízo sobre a serpente, um juízo sobre a mulher e um juízo sobre o homem. E alguns teólogos até dizem que esse juízo sobre a serpente ele tem uma ideia de duplo sensus. Ele lançou sobre o animal e sobre Satanás. O que vocês entendem sobre isso, essa questão do juízo que Deus lança sobre a serpente? De fato, foi só a serpente Satanás que usou o animal, quando ele... eu vou até falar aqui, porque alguns dizem que a serpente ela passaria a se rastejar, né? Quando Deus feriria a cabeça, e que ela feriria a serpente feriria o calcanhar, e ele feriria a cabeça, tal, comereis do pó da terra, e tal. Esse comer do pó da terra foi atrelado a Satanás ou atrelado à serpente? Então, se vocês tiverem algum tipo de informação do tipo... Não é algo que a gente possa dizer assim, é dessa forma e... Determinar, né? E ponto. Bater o martelo. Né? O que a gente tem que, aqui no caso, fazer a abordagem é que a sentença foi dada. Sim. E que ela tem sido cumprida. Sim. Né? Então, tanto a serpente, né? A gente não conhece essa figura de serpente diferente da que nos vem à mente hoje, da que rasteja. Né? Alguns estudos, muito em função de alguns achados arqueológicos, encontraram algumas serpentes com asas. Bom, mas a gente não tem isso em mente, né? A gente sabe que a obra do inimigo é distorcer muitas informações também nesse meio, né? Então, a figura da serpente que sempre tivemos é a que rasteja. Então, se ela teve outra forma,
ela está muito no registro de culturas, né? Mas não é nada assim que a gente não conhece outro tipo de serpente, outro tipo de réptil, além desse, né? E o inimigo que recebe a sentença ali, quer dizer, ele deveria sim receber, ele já tinha até, eu acredito, recebido essa sentença. Sim. Desde o dia que ele caiu, ele já tinha recebido essa sentença. Foi mais uma vez anunciado. Entendeu? Né? Talvez seja uma forma de registrar, de tornar claro, porque não foi a primeira sentença que ele recebeu ali. Então, é o que tem que, para mim, no meu entendimento, tem que ficar claro, né? E ele já estava, depois que ele cai, né, ele já estava determinado ao fracasso. Embora tenha ali a menção de que a cabeça da serpente seria esmagada. Sim. Pelo descendente da mulher. Né? Então, faz sentido sim de que o próprio Satanás tenha recebido ou mais uma sentença ou a grande sentença, né? De que o seu poder seria aniquilado por Jesus. Exato. E foi bem você colocar isso aí, porque eu já ouvi muitos irmãos assim, no calor da emoção, dizer: irmão, pise na cabeça do diabo. Interessante que quem vai pisar é Jesus, né? Não. E outra. Esmagar, inclusive. E quem pisa tem o calcanhar ferido. Imagine que o próprio Deus se fez homem, confronta o poder das trevas, sim, esmaga a cabeça de Satanás e é ferido. Sim. E surgem pessoas que orientam, assim, os pequeninos da congregação, né, as ovelhinhas, a fazer por conta própria, cumprir por conta própria uma sentença de Deus a Satanás. E uma afronta muito grande. E há um texto bíblico no Novo Testamento que também diz que o Senhor em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Olha, vai ser esmagado debaixo dos nossos pés, mas quem vai esmagar é o Senhor. Então a gente não pode abrir mão disso. Agora, há algo que me chama a atenção também com relação à queda da mulher, e é motivo até de muita controvérsia. Deus lança a sentença sobre a mulher e disse que ela: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, e com dor terás filhos. Alguns sugerem que a mulher já teria tido filhos sem dor. Eu vou dar minha opinião. Ou com pouca dor, ou com né? pouca dor, multiplicar já existe. Multiplicar. Eu, particularmente, eu queria até colocar meu posicionamento. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem vigor. Então, o fato de Deus multiplicar, Ele pode muito bem multiplicar o que não existe. E outra, a multiplicação é uma forma, é um método de adição. Exato. E aí, eu suponho o seguinte, que a mulher estaria sujeita a ter dores de parto quando assim ficasse grávida. Então ela estava suscetível. Quando Deus disse que multiplicaria a dor dela, ou seja, essa dor que você teria ao fato de ter filhos, essa dor vai ser ampliada. Não que necessariamente a mulher já tivesse tido dor, mas que a mulher potencialmente, ao ter filhos, teria dor. E como potencialmente ela teria dor, então, debaixo de uma situação de pecado, até porque o corpo ficou mais fragilizado, isso é óbvio, o corpo tornou-se mais fragilizado. Tão complexo. Isso aí. Me veio à mente agora a interpretação de que a dor é oriunda do mal. Exato. Não existiria dor ou sofrimento, porque a dor é um sofrimento, um impacto negativo, se não fosse o mal, a existência ou a sua influência. Mas será que, mas aí vem a questão, será que quando eles levavam uma topada lá no Éden, será que eles não sentiam dor, né? Não, então, tem que ter calor, frio, dor. Acho que eram sensações que eles passavam, né? Como é que dizer? É completa. Eles eram seres humanos, eles eram semelhantes. O que é que a gente tem hoje que eles não tinham? O pecado, né? Eu creio que a ênfase sobre se já tinha tido filhos ou não, eu acho que a ênfase no capítulo 4 de Gênesis é tão grande com a concepção, sobre o nascimento de Caim,
que eu creio que não tenha tido dado tempo. Eu acredito que sim também. Não deu tempo de ela engravidar ou parir, dar à luz ainda no Éden. Foi muito rápido. Porque é muito difícil tratar, porque se não deu tempo, então a gente tem o máximo de tempo que eles passaram lá. Sim. Né? Seriam 9 meses. Ou ainda poderíamos dizer que, aí vamos conjecturar, né? Ou que ela ainda mesmo que tivesse tido coabitado com Adão e não ficou grávida, sei lá. Ou estava recente. E aí entra no campo da filosofia, a gente não pode... É muita especulação. Melhor. Mas podemos dizer o seguinte, Deus expulsou um casal, não é isso que a gente... Exato. E Deus não uma família. Exato. Deus expulsa e ele sentencia Eva, sentencia Adão, e eu não vejo nenhuma sentença para nenhuma criança, mas tudo bem. E agora vem a questão do jugo sobre Adão, a questão de que ele deveria trabalhar. No estudo de professores vamos abordar isso. Né? Não, e a questão da sentença sobre a mulher não é só a dor, né? Exato. Não é só a dor. Exato. Inclusive, tem a outra é aquilo questão, que a mulher mais gosta, de ter o seu desejo sujeito ao marido. E aí é outro caso que vamos entrar nesse aspecto. Participe do Estudo Bíblia, professores, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, aos sábados às 19 horas, que nós tratamos com mais especificidade, não é isso? Mas, já para terminar, o nosso tempo já tem corrido bastante, a questão do homem, né? Deus vem e diz para o homem que ele, do suor, do seu rosto, comeria, e a gente percebe, como falamos no início, o homem já trabalhava, obviamente, mas me parece que esse enfado, esse cansaço, tornar-se-ia algo mais presente na vida do homem, na vida de Adão, não é isso? O próprio comentarista da lição, ele vai falar que o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor. É claro que foi com quem Deus dialogou, né? Um primeiro momento, foi a quem Deus deu a ele, atribuiu responsabilidades no jardim, né? Então, evidentemente que deveria ele realmente é a figura ali representativa da humanidade também. E até hoje nós sofremos isso. Sim. Até hoje. Se a gente morre, por que nós morremos? Evidentemente que quando a gente pensa nisso, a gente lembra do primeiro pecado, né? O pecado original, como queiram. Né? Então, para que não... Uma das penas que a gente sofre hoje na pele, que a gente sente, é a morte. Então, por isso que todos pecaram. Não a semelhança, como diz a Bíblia, de Adão. Porque a Bíblia você pode educar seu filho, orientar seu filho, mas isso não vai fazer dele uma pessoa sem pecado. Sim. Ele pode ter crescido no berço evangélico. Uma pessoa que pode ter sido educada fervorosamente, né, na Bíblia Sagrada, com oração. Ninguém nessa terra, ninguém foi concebido sem pecado, exceto um. Jesus, o Filho de Deus, né, o Verbo o encarnado. Nenhuma outra criatura. Então todos que morreram, eles sofrem a pena da morte. Me perdoe, né? A redundância, por causa de Adão. Só houve um, só existe um que morreu e que ressuscitou e está vivo hoje. Claro, é Jesus. Ninguém mais. Por mais que tenha desfrutado de uma vida casta, né? De celibatária, de sacerdócio, ele, não a semelhança de Adão, mas leva o pecado, porque morreu. Por isso que a vitória final sobre aquele erro cometido no Éden, literalmente, só vai ser consumado quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E aí é pertinente isso, porque muitas vezes a concepção que se tem de pecado é a ideia apenas da transgressão de uma ordem. E nesse caso nós herdamos de Adão um estado, uma condição de pecador. Então eu não sou pecador porque eu peco. Eu sou pecador porque eu já nasci com uma natureza pecaminosa. É os dois aspectos. Eu tenho uma natureza pecaminosa, a Bíblia diz que o próprio Paulo vai dizer que na carne dele
E aí carne, sarx no grego, a ideia de carne muitas vezes é corpo ou espírito, o corpo ou natureza pecaminosa. Nesse caso, Paulo se refere à natureza pecaminosa. Ele disse que na minha carne não habita bem algum. Quer dizer isso, na natureza, na completude do ser humano, corpo, alma e espírito. Isso não significa também, Abraão, que eu ia te chamar de Adão. Não. Isso não significa... É bíblico, né? Descendente de Adão, filhos de Adão. Isso não significa, bom, eu tenho um pecado de Adão. Isso, então, se eu sou propenso ao pecado, então eu não vou herdar a vida eterna. Então, tudo que o meu corpo faz é fruto da natureza herdada. Quer dizer, isso também não está totalmente certo. Que o homem, quem crê na salvação, né? E se crê que vai ser condenado, não é por causa do pecado original. Pelo próprio pecado. É pelos seus próprios erros. Sim. Os filhos não herdarão a culpa do pai. Ezequiel. Muito bem. Queridos, foi pertinente essa fala e esse comentário realmente eu acredito que será motivo de bastante discussão nas salas de escola dominical. Já quero deixar até aqui um convite para que os demais irmãos... Muito bem, pode pegar o papel, fica à vontade. Os demais irmãos que estudam nas escolas dominicais, nos diversos lugares do Brasil e do mundo, aproveitem esse comentário para trazer esclarecimentos importantes. Eu queria que o nosso companheiro Sóstenes deixasse suas considerações finais, logo em seguida Marcelo, e assim a gente conclui. Bem, nós temos a oportunidade com esta lição de estudar a doutrina da queda e a doutrina do pecado. Assim, o pecado ele é real, realmente existe, perdura ainda no tempo e na humanidade, mas ele não é um mal sem solução. Existe solução para o pecado ou contra o pecado, e existe solução para os danos que o pecado ocasiona, as suas consequências. E nós encontramos, mesmo em Gênesis, o próprio Deus apresentando uma solução para o casal, para o homem, para Adão. E nós já visualizamos Jesus Cristo presente, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro, simbolicamente, que é morto e que vai ter a sua pele como utensílio, como vestimenta para o homem. Nós vemos já do início dos relatos que Jesus é a solução para o grande mal da humanidade. E isso é importante de ser frisado, porque nós temos uma solução. Deus nos deu a solução. E Deus é tão misericordioso, para terminar mesmo, que na conclusão da lição, o pastor cita Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Adão é mencionado nos Evangelhos, ou neste especificamente, no Novo Testamento, como Filho de Deus. Jesus, no Novo Testamento, é Filho de Deus, mas Adão também, por misericórdia, por graça de Deus. Ele foi alcançado por essa misericórdia, foi alcançado pelo perdão, assim como nós. Sim. E todos aqueles que creem, hoje nós temos essa consciência, que creem no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Amém. Amém. Graças a Deus. O texto da lição tem um daqueles que eu gosto muito de sempre fazer referência para pessoas que usam a natureza pecaminosa como desculpa para pecar, para não obedecer a Deus. E aí eu digo, bom, Adão talvez não tenha tido o êxito desejado. O inimigo teve o êxito que todos dizem, que se eu aceito que eu fui manchado, a imagem de Deus foi manchada, não foi apagada do homem, né? Então, se eu acredito nisso, eu também tenho que acreditar que o sangue de Jesus é o sangue que purifica todo pecador, né? Porque está aqui,
na nossa própria leitura bíblica, né, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, né, e entrou a morte e nos alcançou, mas também a redenção, a restauração, a regeneração, com maior poder até, com maior poder, diz a palavra de Deus, superabundante, né? Atuou na vida do homem, também atuou na vida do homem. Então hoje, nós seres humanos, ainda que de uma natureza pecaminosa, herdada do nosso primeiro pai, nós também temos uma herança em Cristo. De através do sacrifício de Cristo, aceitando o seu sacrifício, Segundo Adão. né, o segundo Adão, perfeito, né, de sermos reconhecidos diante de Deus como filhos. Não só como criaturas, mas como filhos. Adão, o pecado que entrou através de Adão, manchou toda a raça humana. Mas o sacrifício de Cristo nos restaura a imagem original criada por Deus. E semelhança. Imagem e semelhança. Imagem, semelhança, ou seja, nos restaura a figura exata criada por Deus. E quando é que a gente vai desfrutar dessa plenitude do primeiro Adão? Quando Jesus, para quem crê, voltar em glória e arrebatar aqueles que o receberam hoje como Salvador de suas vidas. Estejam vivos ou mortos, diz a palavra de Deus. Os vivos serão transformados. No entanto, os mortos... Os vivos ressuscitados e os mortos transformados. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. É emoção, né? Eu Mas quero participar do arrebatamento, né? eu creio nessa promessa de Deus. Se eu peco, nem sempre porque Adão pecou, Sim. porque eu posso escolher também. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em lugar imundo, sujo. Então, se o meu corpo hoje pertence ao Senhor, que ele sirva ao Senhor. Né? Então, que Deus abençoe a todos e espero vê-los nas próximas aulas. Então, deixe seu comentário, participe, sugira, tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que possamos ter essa percepção de que, assim como Adão, ele trouxe um grande prejuízo para a humanidade, no sentido do afastamento de Deus, proporcionalmente Jesus também, por meio de um único homem, ele pode reconciliar todos com Deus. E por isso que a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. E com certeza a maior obra que ele veio desfazer foi essa inimizade do homem para com Deus. Quando alguém aceita Cristo, ele é salvo da culpa do pecado. Quando ele continua, como todos nós aqui, servindo a Cristo, ele vive sendo salvo do domínio do pecado por meio da santificação. Mas um dia, Jesus vai voltar, como bem disse o nosso companheiro Marcelo, e nós seremos totalmente libertos agora da presença do pecado na nossa natureza. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero pedir a você que continue acompanhando esse canal EBD na net, que os nossos companheiros da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, a nossa convenção, que puderem participar do estudo bíblico. Olha, é fundamental que todo sábado você esteja presente às 19 horas no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Lá nós temos a oportunidade de conversarmos uns com os outros, tirarmos as nossas dúvidas e temos um momento de comunhão e de ensino da Palavra de Deus. E quero já deixar também um aviso importante, é que no próximo dia 1º de novembro haverá uma reunião geral para todos os professores de escola bíblica dominical, professores de crianças, de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Estaremos aqui na nossa última reunião geral do ano, é um domingo à tarde, a partir das 13h30, 1h30 da tarde. Vai ser um momento muito agradável, porque estaremos louvando a Deus, teremos uma palestra às 14 horas sobre educação cristã, e às 15 horas, às 3 da tarde, teremos os nossos assuntos administrativos, e findaremos a reunião às 16 horas. Então, coloque na sua agenda, dia 1º de novembro, um domingo à tarde, teremos reunião geral para todos os professores, secretárias e dirigentes de escola dominical. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.